cá, querido. Glória a Deus. Aleluia. Ele é pastor lá em Joinville, uma cidade muito linda em Santa Catarina. Eu já tive o privilégio de conhecer Joinville alguns anos atrás. E ele veio de lá, chegou agora à tarde aqui. É pastor de uma igreja, Igreja AME. Ele está com um projeto e nós vamos ser abençoados hoje através da vida dele, amém, querido? Que Deus abençoe, meu amado. Senhor, usa o teu servo, usa o teu filho, Deus. Reveste ele, Espírito Santo. Surpreende ele nessa noite. Oh Senhor, toma ele, toma, fala conosco. Nosso coração está aberto, Pai, para ouvir a tua voz. Senhor, ministra-nos. Tua palavra que é boa, que é apta, Pai, para edificar, consolar e exortar. Deus, nós precisamos dela. Usa o teu servo para falar comigo, Pai, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, vai. Que Deus abençoe, querido. Boa noite, igreja, Pai do Senhor Jesus, amém? Tome o seu lugar, por gentileza. Louvado seja Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Já foi dito, eu sou de Joinville, sou pastor de uma igreja lá, a Igreja AME. Sou casado com a Simone há 7 anos, já há 7 anos. Sou papai de um nenê que está na barriga da Simone, que vai nascer em janeiro, minha primeira filha, ou meu primeiro filho, né? Uma menina dessa vez. E eu estou muito feliz. Eu tenho um trabalho no YouTube, você pode ver. Só para perguntar aqui, quem já viu algum vídeo meu na internet, faz um sinal com a mão assim. Algumas pessoas. Quem nunca viu, levanta a mão. Nunca viu, levanta. Pai, perdoa o Senhor. Olha só, você pode acessar o YouTube, procurar pelo meu nome lá, Thiago Rodrigo, vai aparecer o meu canal, e toda quarta-feira, 22 horas, eu posto um vídeo, falando sobre alguma coisa. Teve um vídeo que ficou muito famoso, chamado Ubuntu, que é o vídeo que viralizou, que alcançou milhões de pessoas, através, não tanto do YouTube, mas através do aplicativo WhatsApp, e através do WhatsApp esse vídeo impulsionou, o meu nome, o meu rosto pelo Brasil todo, e você vai entender um pouquinho disso tudo hoje, com a palavra que eu vou ministrar, com o testemunho que eu vou contar, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, chega de falar de mim, vamos falar de quem merece mesmo, de ouvir ser falado, que é Jesus, amém? Hoje eu estou aqui para lançar na cidade de São Paulo novamente o meu livro, Ame Todos os Dias. Eu já lancei na Comunidade da Graça, lá com o pastor Carlos Alberto Bezerra. Estou hoje aqui, pela segunda vez, eu acho, em São Paulo. É a segunda igreja em São Paulo. Eu estive em São Bernardo do Campo, né? E aí estou aqui pela segunda vez na cidade de São Paulo, lançar o livro Ame Todos os Dias, que é o livro que virou livro por causa da minha série de vídeos Ame Todos os Dias, que alcançou aí quase 4 milhões de visualizações na internet. O pessoal pedia, faz um livro. Escrevi, já fiz um filho, só falta plantar uma árvore e tudo fica certo, amém? Não dizem isso? Para ser planta tem que plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro. 2 coisas já fiz, ok? Vamos lá agora educar esse filho e plantar uma árvore já. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Entenda julgamento público como execução. Tiago foi morto hoje, Pedro vai ser morto depois da Páscoa, está só esperando. Tiago foi cortada a cabeça de Tiago agora, daqui a pouco é Pedro, os 2 foram pegos juntos. Versículo 5 diz que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja
orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava como? Como que ele estava? Já pensou um cara que dorme antes de cortar a cabeça dele daqui a pouco? Escuta só. Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, ou de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e me segue. E saindo, olha que bonito isso, Pedro o seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por intermédio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Se você puder, feche sua Bíblia, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu estou mais uma vez aqui com a tua igreja, diante da tua palavra, debaixo da tua unção. Eu te peço que eu não diga palavras só minhas, mas palavras tuas, Senhor, que venham de encontro a situações, a vidas aqui, e todos aqueles, meu Pai, que estiverem me ouvindo, me assistindo, estejam com suas consciências e seus corações abertos e receptivos para aquilo que o Senhor tem para essa noite. E toda a igreja que crê, diga comigo amém. Amém. Irmão e irmã, eu tenho 29 anos, faz 11 anos que eu sirvo a Jesus. Me converti aos 18. Vou contar hoje sobre minha conversão aqui para vocês. Mas faz 11 anos que eu sirvo a Jesus, e eu, quando me converti em uma igreja muito tradicional. Muito tradicional. Eu era um cara muito doido e me converti numa igreja muito tradicional. E quando eu me converti, eu me lembro que no começo da conversão, quando eu olhava para os pastores que estavam ministrando, para os ministros que estavam cantando, aqueles que ministravam na casa do Senhor, eu olhava para eles assim e parecia que eles eram anjos. A gente não tem essa coisa assim? Quando a gente começa a caminhar, a gente olha para aqueles que estão no altar e diz assim: meu Deus, mas ele deve dormir assim, e de repente ele acorda de manhã e o Espírito Santo entra no quarto e fala: bom dia, querido, amado, levante-se, vamos tomar café juntos. E parece que aquele cara mora numa nuvem. E quando eu os ouvia pregar, eu me lembro que no dia que me converti, você vai entender depois, no dia que eu me converti, eu disse: eu serei pastor. E eu sentava sempre no primeiro banco. E eu me lembro que eu via aqueles pregadores subindo. E naquele meio onde eu me converti, tinha toda uma questão de uma pompa, assim, eles eram sempre muito elegantes, pareciam muito distantes de mim, assim. Eu olhava e falava: gente, mas quando que eu vou chegar aí? E eles subiam para pregar e contavam testemunhos, de que lá, não sei onde eles estiveram pregando, pessoas ressuscitaram, vidas foram transformadas, pernas cresceram, corações voltaram a bater, olhos voltaram a enxergar. E na nossa igreja parecia que justamente naquele dia muita coisa não acontecia. E eu ficava dizendo: Senhor, o Senhor não gosta de mim, o Senhor não gosta de nós. E aí ficava uma dúvida na minha cabeça de um dos meus escritores favoritos, que ele diz um dia, muito chateado com Deus, ele disse assim: parece sempre que os milagres mais extraordinários acontecem nos lugares onde eu não estou, e numa terra distante onde eu nunca vou pisar. E eu olhava aquilo e me sentia muito distante, muito aquém de ser usado por Deus, porque eu percebia em mim uma pessoa normal. Eu pegava ônibus todo dia, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar minhas contas, meu salário era pouco, minha conta era muita, era difícil. Eu ficava ouvindo aquela história de milagres e de coisas, de homens que eram usados por Deus. Aí das duas umas, eu achava que nunca ia chegar lá, porque eu percebia em mim as falhas que você percebe em você, e eu achava que sempre acontecia em outro lugar e não aqui. Acontecia com o outro, com o pastor Igor, com o apóstolo Igor, não comigo. Com
Com eles sim, mas comigo não. Sempre que você olha um dos discípulos, um dos 12 apóstolos de Jesus ali, você vai perceber que cada um deles fala de alguma coisa. Por exemplo, se eu perguntar para você João, você vai dizer que ele lembra o quê? O apóstolo do amor. Se eu perguntar sobre Judas, o que você vai dizer? O traidor. Se eu perguntar de Tomé, o que você vai dizer? O sem fé. Mesmo que Tomé rime com fé, você pode ver que ninguém põe o nome do filho de Tomé. Alguém chama que é Tomé? Graças a Deus, não. Se você chamasse, nós ia rir de você, sim ou não? Então é o seguinte, ninguém põe o nome de filho de Tomé, pode porque rima com falta de fé. A gente já lembra, já associa. Se você fala de Filipe, eu vou falar para você o evangelista. Enfim, por aí vai. Agora, se você falar de Pedro, você não sabe o que você fala. Porque Pedro foi muito intenso na sua caminhada com Jesus. Teve muitos altos e muitos baixos. Tem um sociólogo que eu gosto muito, chamado Zygmunt Bauman, e ele diz o seguinte: humanidade é oscilar. Se tem uma característica do ser humano, essa característica que determina que nós somos humanos, é que nós oscilamos. Ora nós estamos aqui, bem, cheio de fé, e quase nada precisa acontecer para nós estarmos aqui, com nada de fé. Tem dia que você acorda e fala: meu irmão, hoje eu pego o diabo pelo chifre dele, eu arrasto ele lá para fora, e se tiver mais 8.000 demônios, numa só oração eu determino que todos vão embora e todos vão. No outro dia, ou quem sabe no mesmo dia, um simples acontecimento, uma barata se posiciona endemoniada na sua frente, e diz assim: você não vai passar. Você fala: tudo bem, eu não tenho coragem mesmo de lutar contra você. E parece que aquele leão que tinha dentro de nós ontem, ou hoje mesmo, desapareceu, virou um gatinho. Nós somos assim. Juramos amores, dizemos: meu Deus, quando eu começar a fazer a obra, aquilo eu vou arrebentar. São Paulo vai ficar pequena, paralítico não vai mais ficar paralítico. Daqui a pouco a gente se converte e fala: rapaz, só Jesus, porque eu não estou conseguindo nem orar, quanto mais levantar um paralítico. Eu não estou conseguindo levantar da cama hoje do meu abatimento, quanto mais levantar um paralítico. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma igreja encharcada da unção de Deus e da graça do Senhor, e você vai ver eles fazendo coisas extraordinárias, principalmente Pedro. Repara comigo que hoje os dois estavam pregando, Tiago e Pedro estavam pregando, e mais João. De repente foram tudo presos, levaram uma coça, levaram Tiago preso na frente com uma salinha, falaram: Pedro, você vai assistir um negócio agora, você vai aprender o que significa ficar pregando quando o Roma está dizendo que não é para você pregar. Colocaram Tiago de joelhos em algum lugar, levantaram uma espada e decapitaram Tiago na frente de Pedro. Disseram para ele: o seu julgamento é amanhã. Pedro vai para a cadeia dormir. Quem é que dorme, irmão? Quem é que dorme sabendo que a cabeça vai rolar amanhã? Se nós começarmos a falar sobre a vida, e eu lembrava algumas pessoas aqui que você irá morrer, só do fato de você lembrar que você irá morrer, tem pessoas que já sentem um aperto no coração e falam: o sangue de Jesus tem poder. Porque tem crente, por incrível que pareça, ainda tem medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Eu lembro que eu deitava na cama e lembrava que eu ia morrer, eu já falei: Satanás, sai daqui. Já pensava que o Satanás estava jogando um pensamento, que nada, às vezes é o próprio Deus falando: eu estou lembrando você que você é finito aqui, e que você não pode perder tempo. Mas fato é que desde que a sua vida começou, lá no dia que você nasceu, ela não parou de correr, e ela está correndo, e isso nos desespera. O seu cachorro, ele não é mortal, ele morre, mas ele não sabe que vai morrer. Ser mortal é ter a consciência de que vai morrer, e você sabe que vai morrer, e isso é terrível. Saber que vai morrer lá na frente de velho, já nos dá agonia, porque a gente fala: a vida é injusta, é tão bom, eu gosto de viver, eu sou maluco por vida. Saber que vai morrer, eu falo: poxa vida,
Tão bom que é viver. Agora saber que ele vai morrer amanhã. Pedro dorme. E dormindo, um anjo entra na cela, porque a igreja está orando por ele. A igreja quando ora, né? É bonito, não é? A igreja está orando por ele e o anjo entra na cela. Fala, e aí, Pedro? E o bichinho continua dormindo. O anjo tem que materializar-se, tocar no Pedro. Fala, Pedro, acorda. O Pedro levanta, fala, ô anjo, maravilha. Ele falou assim, vamos embora. Você não pode ser morto. Já pensou um cara que vive uma vida tão digna, que Deus não pode deixá-lo morrer porque tem mais coisa para ele fazer? Coisa linda isso, né? O anjo acorda, ele diz que quando ele se levanta, as algemas já caem da mão sozinho. Não precisa orar, não precisa nada. Blup. Unção. Ele vai caminhando e o anjo lembra ele, rapaz, veste a roupa, você está pelado. Ele fala a verdade. Ele volta, bota a roupa, põe a sandália. Eu vou embora, vou indo com o anjo. Quando ele vai indo, a parede da cadeia faz assim, blup. E ele vai passando debaixo do nariz dos guardas e os guardas não veem. Ele vai saindo para fora, o portão se abre sozinho, um portão gigante de ferro. Quando ele está saindo para fora, ele já não está mais sabendo se aquilo ali é verdade, se aquilo ali é mentira, se aquilo ali é realidade, se aquilo ali é sonho. Ele não está mais tendo consciência de nada, ele só sabe que ele está na rua e de repente a Bíblia diz que o anjo o deixa. E ele vai bater numa casa lá onde a mulher está orando por ele. Pensa comigo, quando a gente olha uma história dessa, a gente fala, quando é que Deus, isso vai acontecer na minha vida normal? Quando é que coisas extraordinárias poderão acontecer na minha vida, sendo que eu sou normal? Que bom que você é normal, porque a Bíblia diz que Deus usa aquelas coisas que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Que Deus vai tirar a gente lá de baixo e vai colocar lá em cima, para mostrar que o poder não é nosso, mas que o poder é dele. Que bom que você é normal. Que bom que você é normal. Sabe, deixa eu te falar, se tem uma coisa que decepciona a nossa caminhada, é quando a gente se decepciona com alguém que a gente depositou expectativa, que a gente ama, que a gente gosta. Amar é querer bem, gostar é querer perto. Tem gente que a gente ama, quer bem, mas não quer perto. E tem gente que a gente gosta, que a gente quer perto da gente. Essa gente decepciona a gente se decepciona. Mas tem uma decepção que é mais cruel, mais dura e mais nociva do que a decepção com o outro. Qual é essa decepção? É a decepção conosco mesmo. É quando você se decepciona com você. É quando você faz juras de amor hoje a Jesus, e de repente você se olha no espelho, e quando você se olha no espelho e faz uma análise de verdade, você se olha e se percebe que você não é bem assim como as pessoas acham que você é. Se tem uma coisa que é difícil, é quando nós pastores, eu vou falar por mim, o apóstolo Igor não é assim, mas eu quando vou subir, eu estou subindo para pregar, eu falo, o sangue de Jesus tem poder, eu não estou com fé nenhuma hoje, destruído, cansado, abatido, porque o ministério pastoral não é um ministério de execução, de performance, de força, mas é um trabalho de resistência. Pastorear é resistir, e resistir cansa. Se eu colocar você pendurado assim num negócio, meu irmão, isso é o trabalho pastoral. É não ter pé e resistir a ponta do dedo e segurar. E às vezes eu vou subir para pregar assim, abatido, e eu falo, Deus, hoje eu não tenho nem palavra. E eu abro o texto que eu coloquei no meu coração para falar, porque é aquele que eu sei falar algumas coisinhas. E de repente quando eu abro a boca, Deus faz um negócio no culto, que você fala assim, mas como é que eu preguei tanto assim? Aí os irmãos chegam para mim e falam assim, pastor, que palavra é essa hoje? Eu falei, mas é porque não era minha, por isso que era boa. Se fosse minha, você não ia nem vir me elogiar, mas como não era minha, foi ele que deu. Então é para provar para a gente aquilo que o apóstolo Paulo experimentou. Isso que você experimenta com você mesmo, de se decepcionar consigo mesmo, o apóstolo Paulo também experimentou. Um dia ele disse assim, o bem que eu prefiro eu não faço, o mal que eu não prefiro, esse eu vivo fazendo. Se eu não faço o que eu prefiro e não prefiro o que eu faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita
em mim. Ele se desespera, exclama ao Senhor e diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se desespera. Quem já não se desesperou? Se você nunca se decepcionou com você mesmo na caminhada, nunca achou que você era o tipo de gente que Deus jamais poderia usar, significa que você nunca refletiu. Porque se você refletiu, você percebeu que você não era digno. Se você parou para pensar um pouco, você percebeu que você não era melhor do que ninguém. Se você parar para pensar um pouco mais, você vai perceber que você era o mais pecador de todos, assim como disse o apóstolo Paulo. Eu sou o maior de todos os pecadores, disse ele. Eu sou o mais indigno de estar fazendo o que eu estou fazendo, mas a graça de Deus operou o seu poder em nós. Deus não chama gente pronta. A única vez que Deus disse, que Paulo disse estou pronto, ele estava morrendo. Quando ele disse eu estou pronto, terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, ele estava morrendo. Enquanto você estiver vivendo, você é um ser em construção e em desenvolvimento. Pastor, mas tem gente que se acha mais santo, é porque ele não reflete. A Bíblia diz que um dia Enoque andou com Deus, e andou tão próximo de Deus que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Se você está vivo, significa que você é ruim. Se você está vivo, significa que você peca. Se você está vivo, significa que você ainda não está tão bom assim, para Deus te levar para o céu. Vai ter que ficar fazendo mais um pouquinho de tempo aqui na terra, graças a Deus. Não é porque eu gosto de viver, eu prefiro ficar mais um tempinho aqui. Eu falo para Deus, pode me levar com 60 e pouco, com 70, mas me deixa mais um pouquinho aqui. Mas se Deus disser, vem Tiago, eu vou dar uma conversada com ele, vou dizer, deixa mais um pouquinho, tá bom aqui, mas se quiser levar lá no céu é melhor, sim ou não? É melhor, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas quer ser transladado, arrebatado, mas morrer ninguém quer. Pedro também não. Me impressiona em Pedro, apesar das suas falhas, porque Pedro é o cara que mais falha. Pedro é o cara que representa eu e você nos 12. Pedro falha muito. Só que Pedro tinha uma palavra que o marcava, que é muito mais forte do que qualquer outro atributo dele. Pedro tinha paixão. Repita comigo, paixão. Sabe o que é paixão? A palavra paixão deriva da palavra grega patos, que é a mesma palavra que dá origem à palavra patologia, ou seja, doença. Para os gregos, quem está apaixonado está doente. Vou provar cientificamente para você. Olha só. Dois namorados começam a ficar, resolvem namorar. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Trocar o plano de operadora para a mesma operadora, para poder falar de graça, para poder falar à vontade. E quando as pessoas namoram, começo de namoro é insuportável, porque eles namoram, eles conversam demais. Não é verdade? Para os gregos, estar apaixonado era estar entorpecido, adoecido de amor. E eu vou provar para você. Começam a namorar, e eles se falam durante horas e horas e horas no telefone, e chega uma determinada hora para os apaixonados que é muito difícil, que é a hora de desligar. Então o que eles fazem? Eles dizem uma clássica frase assim: olha, está na hora de desligar, já estão 6 horas falando. Eles falam, está na hora de desligar, mas assim, eu não tenho coragem de desligar na sua cara. Então faz assim, você desliga primeiro. Daí ela, acreditando que isso vai ser para sempre, ela diz assim: eu também não tenho coragem de fazer isso, eu também não vou desligar na sua cara. E aí ele tem uma brilhante ideia, ele diz assim: então já sei, vamos desligar? Viu como vocês já ficaram doentes? Vamos desligar juntos. E eles resolvem desligar no 3 ainda. 1, 2. Aí um volta e fala: não desligou, né? Essa pessoa está retardada, não está? Não está. De amor, mas está. Ele está adoecido, ele não consegue mais raciocinar. Se você fala, vamos fazer determinada coisa, ele só está pensando na mulher dele. Ela só está pensando naquele novo moço que ela começou a namorar. Porque quando você está apaixonado é assim. A.W. Tozer, um dos maiores pregadores do mundo, disse o seguinte: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas homens reconhecidamente pequenos nas mãos de um Deus poderoso.
Se você é pequeno, se você é falho, você está na condição que Deus precisa para usar você, mas precisa ter um fator aí, paixão. E paixão você encontra no começo da caminhada. Pedro estava pescando, de repente Jesus passou e disse assim: Pedro, deixe de ser um pescador de peixe, venha ser um pescador de homens. Pedro nem reflete muito, ele se joga e fala: eu vou. E Pedro é líder, Pedro é sanguíneo. Tim LaHaye, no seu livro Temperamentos Transformados, ele faz uma análise do perfil dos 4 temperamentos, e o sanguíneo é representado pela pessoa do Pedro. Pedro é um sanguíneo hemorrágico, Pedro é um sanguíneo efervescente, e você vai perceber ele toda a caminhada assim: eu sou sanguíneo. Então quem é sanguíneo sabe o que Pedro sofre. O sanguíneo sofre, amor, com o próprio temperamento. O sanguíneo ele morre, mas também ele perdoa fácil, mas ele morre. Se é sanguíneo, só sanguíneo, perdoa fácil. Por isso que você sanguíneo, você toma tanta facada nas costas, que o cara fala assim: não vou mais te machucar. Você fala: ah, querido, vem cá então, abraça, beija. Daqui a pouco ela te apunhala de novo. Sanguíneo é assim, fica ali, mas ele explode fácil, estoura fácil, mas vai fácil. Sanguíneo é visual. Se ele gostar, eu olhei pastor Igor, eu gostei do apóstolo Igor, gostei, ponto. Ninguém precisa falar mais nada. Gostei do bichinho. Eu olhei para ele e falei: gostei, ponto. Nada mais, mas olha, só se ele me decepcionar, o que não vai acontecer, porque é gente boa, sim ou não? Amém. Então assim, olhou para ele, sanguíneo é assim. Jesus veio vindo com aquele jeito todo Jesus, de ser Jesus, né? Que Jesus tinha um jeito de Jesus, né? De ser Jesus. Ele vinha vindo todo bobo, todo feliz. Pedro olhou e disse: gostei desse cara, eu vou segui-lo, eu vou atrás dele. Mas ele era um cara qualquer, como o irmão aqui, como eu, passando na rua dizendo: Pedro, vamos pregar para todo mundo, Pedro, as boas novas do reino de Deus. E Pedro disse: fui com a cara desse moço, vou com ele. Foi atrás. E Pedro começou a gostar tanto de Jesus, que um dia Jesus está pregando, e pregando, e pregando, e Pedro está ali comendo o que Jesus está falando. Desculpa, não estava olhando para cima para vocês, desculpa, tá? Vou começar a olhar um pouquinho para cima também. E ele disse assim, e Pedro estava pregando, bonito, e Jesus estava pregando, e Pedro ali comendo tudo que Jesus estava falando. De repente as crianças começaram a chegar. Pedro já começou a tocar as crianças: vão embora, crianças, vamos embora daqui. Quando Pedro estava fazendo isso, Jesus disse para Pedro: Pedro, deixe vir as minhas crianças, Pedro, não as impeça, delas é o reino dos céus. Pensa Pedro assim, empurrando as criancinhas, parando assim: deixa vir, Pedro. Aí Pedro: tudo bem, senhor. Aí Jesus gostava de intensificar a bronca em Pedro, porque sabia que Pedro precisava. E mandou assim: aliás, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, se você não se converter igual a essas crianças, você nunca vai para o céu, Pedro. Você imagina o Pedro dizendo: volta aqui, criança, ligeirinho, fica quietinho então. Eu sempre tenho a minha tese, que foi Pedro que inventou o culto infantil, não é? Falou: vamos botar as crianças lá numa salinha, para não ficar com Jesus aqui sozinho para nós. Não é verdade? Pedro é esse cara. Pedro é intenso, Pedro tem paixão, Pedro tem fé. Olha a fé de Pedro. Um dia ele tem iniciativa. Pastor gosta de gente com iniciativa. Gente com iniciativa enche os olhos de um pastor. Quando o cara passa por um negócio que está meio torto, o cara passa assim do ladinho assim, ó, e arruma o pastor fala: glória a Deus, tem mais alguém vendo que está torto. Sim ou não? Só Jesus. O Pedro tinha iniciativa, chegou para Jesus e disse assim: aí Jesus, tem que pagar o imposto. Ele falou: quer pagar imposto? Sim. Então você faz o seguinte, Pedro, você vai até o lago tal, leva uma vara, pesca um peixe. O peixe que vier na mão, você abre o peixe, dentro do peixe tem uma moeda, você pega essa moeda e traz aqui de novo e paga o imposto. Tudo bem, né, gente? Tudo bem, né? Se o lago não ficasse a 12 quilômetros de distância. Se eu falar para você agora: vai lá no Rio Tietê, pega uma capivara daquelas, traz aqui no culto, que dentro dela tem teu dízimo, você vai falar: você é bobo? Capaz que eu vou lá no Rio Tietê agora entrar? O Pedro foi. De alguém diz assim: ah, pastor, mas era Jesus mandando. Mas era um amigo na época, como outro qualquer. Jesus naquele dia nem tinha ainda falado que era o Filho de Deus. Falava das coisas do reino. O Pedro vai para o lago, pesca. Pensa a fé do bichinho. Cavara ali, esperando. Daqui a pouco fisgou. Pegou. Falei: é esse que tem a moeda. Ó a fé.
abre o peixe, pega a moeda. Quando ele vê a moeda dentro do peixe, ele sai correndo, volta para Jesus e fala: e aí, Senhor, paga o imposto daí. O bichinho tinha fé, tinha iniciativa, tinha revelação. Um dia Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a dizer: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é aquilo, outros dizem que tu é aquele outro. E aí Jesus olha bem para eles e fala assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Rola um silêncio. Pedro levanta a mão assim, porque sanguíneo é falante. Aqui, fala, Pedro, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala: Pedro, isso aí não foi ninguém que te falou, foi meu Pai que está no céu que te revelou, Pedro. O Pedro já dá uma inchada aqui, ó. Porque sanguíneo que é sanguíneo se gosta. Sanguíneo se gosta. Tem gente que tem problema de autoestima, não tem? Sanguíneo geralmente não tem. Eu me olho no espelho, todo dia eu falo aleluia. Tem gente que fala: ai pastor, isso é orgulho. Não é nada, é se gostar, é amar o próximo como a ti. Se você não se ama, como é que vai amar o outro? Tem que se amar. Meu irmão, não tem capeta que me diz que eu sou ruim, que eu sou feio, que eu sou miserável, que eu sou não sei o quê. Eu olho e falo aleluia. Sou imagem e semelhança de Deus. Feio é o capeta, como dizia meu pastor. Feio é o diabo, Tiago. Irmão e irmã, o Pedro já deu uma inchada, acertou. Pedro era um cara da confiança de Jesus. Jesus era acompanhado por uma multidão. Sempre, quando Jesus pregava, tinha 3, 2, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Jesus pregava, multidão, multidão. Da multidão, tinham 120 discípulos, que eram os mais engajados. Pensa, 5.120 engajados. Dos 120 engajados, tinha 70 mais próximos. Dos 70 mais próximos, tinha 12, que eram os caras que ele tinha uma conversa mais no tete a tete. Dos 12 tinha 3, quem era? Pedro, cara. Pedro é o primeiro citado. Pedro é o cara da confiança de Jesus. Chega um momento do ministério de Jesus que Jesus vai transfigurar-se em cima de um monte. O monte da transfiguração. A transfiguração, o que era? O rosto de Jesus se converteria e se mostraria então ali a glória de Deus. Jesus vai para a oração, leva Pedro, Tiago e João, fala: vamos orar, gente. Começa a orar. Você pensa Jesus começar a orar e o rosto começar a brilhar, e a glória de Deus começar a vir, uma coisa de louco. De repente Jesus está transfigurando, olhando para o céu, sente um dedo no ombro assim. De quem era o dedo? Pedro. Você pensa Pedro interrompendo a transfiguração? Ele fez isso. Jesus estava ali, ó Pai, o rosto, aquela fogo, toda aquela coisa de Jesus. Pedro. Em outra, eu vou parafrasear a conversa. Jesus olha e fala: fala, Pedro. Só um pouquinho, espera um pouquinho. Oi, Pedro. Ele diz assim: Senhor, isso aqui está tão bom. Vamos construir 3 igrejas aqui para nós. 3 tendas, uma para ti, uma para não sei quem, uma para não sei quem. Vamos ficar aqui para sempre. Em outras palavras, Jesus disse: Pedro, cala a boca. Agora não é hora de falar, Pedro. A glória de Deus está manifestando aqui. Você fica quietinho agora. Você pensa: desculpa. Vou voltar para a oração. Pedro é esse cara precipitado que fala pelos cotovelos. Mas é um cara que entendeu que não podia mais viver sem Jesus. Um dia Jesus dá um discurso duro, duríssimo. E quando Jesus está pregando, algumas pessoas começam a ir embora. Aquilo incomoda Jesus. Jesus olha para os 12 e diz assim: ó, não querem vocês também ir embora com eles? Pedro se lança na frente de todo mundo e diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu, Senhor. Pedro é esse cara. Um dia Jesus, porque Jesus é meio cinematográfico, pode ver, né? Jesus chega uma hora, os discípulos estão no meio de uma tormenta, uma tempestade, no meio do mar. Quando eles estão lá, Jesus vem andando por cima da água, bem tranquilo, como se nada fosse nada. Ele não podia vir nadando, ele não podia aparecer dentro do barco, ele tinha que vir andando sobre as águas, uma onda, um raio, tudo. E Jesus vindo bem tranquilo com aquela cara de Jesus, olhando, falando: e aí, gente? Pai seja convosco. Lá do meio da água, do escuro, nuvem, Satanás, raio. Lá Jesus diz assim: Pai seja convosco. Todo mundo fala: meu Deus, é uma assombração, é um fantasma. Ai meu Deus, desespero que vou morrer. Pedro cola na popa e diz assim: Jesus é o Senhor? Olha o Pedro, cara. O cara é incrível.
Jesus é o Senhor? Ele fala, sou eu. Então me mande aí que eu vou. Jesus fala, vem. Eu imagino que nessa hora Tiago já cola nele, João já cola nele e fala assim, eu não acho uma boa ideia, só para te falar. Ele fala, cala a boca, vocês não têm fé nenhuma, vocês são ruins. Deixa comigo aqui. Você pensa ele botar o pé para o João dá mais uma. Pedro, não vai. Ele fala, cala a boca. Quando ele bota o pé fora na água, a água está durinha. Ele está pisando na água. Ele fala, rapaz, eu sou genial mesmo. Olha só. Ele sai andando na direção de Jesus sobre a água. Eu imagino que eu fosse o Pedro, eu dava essa olhadinha para trás. Onde é que eu estou aí, querido? Ele vai andando na direção de Jesus, todo bobo. De repente a onda começa a vir, Pedro leva um medo, e começa a levar susto, começa a afundar, e quando começa a afundar, pede socorro para Jesus, já encharcado já. Jesus estende a mão, devolve Pedro para dentro do barco. Agora você imagina João vindo com a toalhinha assim, vem cá, ô andador de cima da água, vem cá, milagroso, vem. O Pedro triste, que afundou, mas pelo menos andou, não é verdade? Não tem gente que tem uma péssima ideia de realidade? Tem gente que você olha assim, ó, copo pela metade, você pergunta, como está esse copo? O otimista vai dizer, está quase cheio. O pessimista vai dizer, está quase vazio. Aí tem o chato que diz, está no meio. Esse é o chato. É o morno. Tudo bem, é legal ser realista, porque realistas sabem onde querem chegar, mas os sonhadores, meu irmão, eles já andaram lá, os sonhadores já sabem como vai ser, e Pedro é esse cara sonhador, que amava Jesus, era intenso, jurava amores, só que Pedro começou a perceber, que a sua caminhada também era falha. Chega uma hora que Jesus está pregando, começa a dizer que vai morrer, e quando Jesus está dizendo que vai morrer, Pedro interrompe o sermão, fala, Senhor, preciso falar uma coisa aqui. Jesus para de pregar e fala, fala Pedro, nunca vou deixar isso acontecer com o Senhor. Se alguém tentar matar o Senhor, vai ter que se ver comigo, vai ter que me matar primeiro, porque eu estou com o Senhor com tudo. Quando ele está falando, Pedro fala assim, Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, tu estás endemoniado. Jesus nunca perdeu a cabeça assim com ninguém, só com Pedro. Você pensa o que Pedro irritou, você pensa o que Pedro deu no nervo assim, ó, o ministério todo. Pedro é o típico cara que ele erra tanto que o pastor tem vontade de pegar ele e enterrar de cabeça para baixo, assim, para ver se dá jeito no camarada. Jesus ficou com o cara, e ficou com o cara, e disse, Pedro, tu estás endemoniado, para trás de mim, Satanás. Nunca ninguém arrancou uma fala dessa de Jesus. Pedro entristece, falou, desculpa, Senhor. Pedro era tão autoconfiante no seu amor, que no capítulo 14 ou 15 do Evangelho de João, se eu não me engano, posso estar errado, os discípulos estão todos sentados numa mesa, fazendo a última ceia. Quando eles estão fazendo a última ceia, Jesus diz assim, aquele que põe a mão no prato comigo, esse me trairá. Quando Jesus diz isso, os discípulos todos começam a perguntar para Jesus, Senhor, por acaso sou eu? O outro diz, Senhor, por acaso sou eu? A Bíblia diz que nesse momento Jesus está sentado num canto, e João está com a sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. João, quando caminhava com os 12 discípulos, tinha entre 14 a 16 anos, era o mais menino de todos os discípulos, por isso é o último a morrer de velho, está com a sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, é o mais moço deles. Pedro está meio do lado assim, e os discípulos todos estão considerando que pode ser eles que vão trair. Ele diz assim, Senhor, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Sabe qual é a pergunta que Pedro faz? A Bíblia diz que Pedro cutuca João, e diz assim, pergunta para ele quem é que vai trair. É como se Pedro estivesse dizendo para João assim, põe minha mão no fogo por mim e por ti, isso aqui tudo ruimzinho. Está lá no texto bíblico. Ele pergunta quem é que vai. Ele não pergunta caso sou eu. Vai se aproximando o dia da morte de Jesus e Pedro se desespera. Ouve de Jesus subindo para o monte de Getsemane, para a oração. Olha gente, eu não quero que vocês lutem. Vai vir uma guarda romana, vai me prender, vocês não reajam. Vocês não podem lutar, vocês não são assim. Ok, vocês não usem de violência. E Pedro dizendo, amém Senhor, nós cremos na tua palavra, amém, é isso aí Senhor. Vamos orar com tudo e hoje nosso negócio vai virar tudo, amém. Começam a orar e Pedro dorme.
E na oração, quem nunca dormiu em oração não é homem de oração. Eu já orei, meu irmão, homem de oração, ele está orando, chega uma hora que ele ora tanto, que ele fala assim, ó Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Já está com tanto sono. Não é? Ele já está com tanto sono que ele fala, Senhor, eu te perdoo dos teus pecados. Deus fala, muito obrigado, querido. Obrigado por me abençoar tanto hoje. E você confunde. Eu me lembro que uma das últimas orações que fiz, eu estava tão cansado, tivemos um período longo de oração, minha esposa em casa, e quando nós fomos orar, nós falando, aí eu falei, Senhor, eu me louvo. Deus me corrigiu, eu falei, não, eu te louvo. Eu me louvo. Então, onde isso? Não é homem de oração. Pedro começa a orar e dorme. Jesus chega para ele e fala, e aí, meu irmão? Aí quando você começa a ver que a sua vida é insuficiente, que a sua força não é o bastante, que a sua oração é incapaz, que você não consegue nem orar, aí a sua vida começa a te desesperar. Tu olha no espelho e fala, meu Deus, que fracasso que eu sou. Eu falei que eu ia fazer isso e aqui, eu não fiz nada. Estou longe de fazer qualquer coisa para Deus que seja decente. Vai chegando a guarda romana, vai chegando a guarda, os discípulos se agitam, ficam com medo, vão perder o seu mestre. Jesus reforça o discurso, gente, não reajam. Todo mundo fala, amém, Senhor. A guarda romana põe a mão em Jesus, Pedro já sai dando soco em todo mundo. Olha lá no texto, Pedro sai, já arranca a espada de um, tenta matar, não consegue, corta só a orelha do cara. A orelha cai no chão. Jesus para a briga e diz, Pedro, guarda a espada, Pedro. Quem viver pela espada vai morrer. Pensa o Pedro decepcionado assim, ó. Fala, não, gente, não acredito. A orelha do Malco cai no chão do soldado. Jesus pega a orelha, cola a orelha. Aí eu acho que Pedro decepciona de vez, garro, mata, some. Fala, não quero mais saber desse Jesus. Curar esse endemoniado. Mas às vezes o endemoniado é o endemoniado de Deus na nossa vida. Às vezes o endemoniado que bate no teu rosto é provação de Deus para te aprovar. E você precisa entender isso. Cortou a orelha do cara, Jesus cola a orelha, Pedro garra o mato junto com alguns outros discípulos e some. Na correria alguém diz assim, você é um deles? Ele diz assim, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. E terceira vez ele diz, eu não conheço esse homem. E chora amargamente, porque um dia que declarou amor por Jesus, Jesus disse, Pedro, tu está dizendo que me ama, mas ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Pedro agora está chorando a dor da decepção consigo mesmo, do fracasso pessoal e ministerial, amargo. Para aí, eu quero contar minha história para você. Fui neto de uma mãe de santo. Minha avó tinha terreiro de macumba. Minha família toda um bando de candomblé, por parte de mãe. Por parte de pai, nunca ninguém gostou de crente, ninguém. Lá em casa nós ridicularizávamos crentes sempre. Eu, aos 16 anos, eu já tinha lido 2 obras de Friedrich Nietzsche. Quem já fez direito, alguma coisa assim, ou filosofia, já estudou sobre esse filósofo, é um cara dificílimo de ler. Com 16 anos eu lia Nietzsche, para poder, primeiro porque ele tem o mesmo sobrenome que eu sou Tiago Rodrigo Nietzsche. E aí por causa do sobrenome eu gostei do escritor, fui ler, encarei, porque era um desafio intelectual para mim, fui ler. E lia. Só que dos 12 até os 18, eu sempre fiz arte marcial, sempre lutei. Até hoje eu luto jiu-jitsu. E na época eu lutava, e comecei a lutar, e minha família é uma família super bem estruturada. Meu pai e minha mãe é um casal que tem 30 e poucos anos de casado, são aquele casal apaixonado ainda. Fala com vozinha, coisa de quem está doente mesmo da cabeça de amor. Eles são assim, fala com vozinha até hoje, apaixonados. E até meu pai fica agarrando ela, eu falo assim, por favor, para, me respeita, que ela é minha mãe, para, sai daqui. E ele para então. Então eles são assim. Eu tive uma família super bacana, super bem estruturada, uma casa legal, nunca fomos ricos, ao contrário, sempre passamos algum perrengue, mas nunca dificuldade extrema, uma família legal, modelo de casamento em casa, tudo bacana. Eu não tinha um motivo para ir para bagunça. Só que com 16 anos, eu comecei a frequentar balada. E nós só ia para balada com moleque que brigava. Nós andava só em lutador de jiu-jitsu. E nós ia para balada para brigar com outra galera de outra academia,
outra galera que não tinha era de academia nenhuma, mas gostava de briga, ou a gente escolhia aleatoriamente alguém no meio da multidão e falava, vamos bater naquele, e nós ia. E assim nós vivemos, dos 16 aos 18, fumando maconha, bebendo até cair, e brigando toda noite. Essas brigas me renderam cicatriz na testa, cicatriz no queixo, cicatriz na língua, cicatriz nas costas. Aí você pensa, mas só apanhou, pastor? Não, eu bati também, mas às vezes apanhava, não é? E a gente ia para a balada sempre para brigar, sempre. Comecei a me envolver em umas confusões um pouco mais graves. Fui parar um dia no conselho tutelar, meu vizinho que foi me tirar. Enfim, a coisa foi ficando séria. Dos 16 aos 18 eu andava com toda a maconha que era distribuída na escola estadual que eu estudava no bolso, era eu que vendia. Sempre fui bom vendedor, para vender maconha era mais fácil ainda. Vendia para todo mundo, distribuía para todo mundo. Eu era a famosa mula de um bandidão ali do Itaú, que era o bairro onde eu frequentava algumas bagunças. Como eu era de menor, ninguém podia me pegar, eu distribuía o negócio todo. Isso é de bagunça, mas só de sacanagem, só porque eu queria bagunçar, só. Cheguei com 18 anos, aconteceu um negócio muito único na minha história, que quando foi aproximando dos 17 aos 18, sempre que um crente me via, ele dizia assim, Deus tem uma obra na sua vida, e aquilo me irritava, porque eu não gostava de crente, não gostava de obra de Deus na minha vida, coisa nenhuma. Eu falei, não quero saber disso, nunca você morro, mas não sou crente, morro, mas não viro crente, estou vivo e virei crente, não é? Pelo menos estou tentando virar crente, não é? E aí, sempre que um crente, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida. Eu me lembro que um dia eu estava no ônibus, um rapaz entrou, passou a catar, começou a rodar no ônibus. Eu falei, meu Deus do céu, não vai vir em mim, pois ele veio rodando até eu assim, ó. Parou a mão em mim e começou a gritar. Eu falei, sai daqui, que eu vou te bater. E ele, porque Deus tem uma obra. Eu odiava isso. Irmão, com 18 anos eu estou indo para a balada, minha última balada. Estou entrando, entrei tarde naquele dia. Logo que eu entrei, um cara enorme, mas enorme. Eu nem sei porquê, não sei que motivo. Ele me deu um soco debaixo da boca assim. Eu entrei, que legal, bum! Caí, bluf. Abri a cicatriz, apaguei. Tentei acordar tontão assim, não consegui. Os seguranças me levaram para fora, 2 degraus assim, me soltaram assim, para fora da balada. Sabia que eu era encrenca, que eu sempre incomodava, deixaram ali. Ali, segundo algumas pessoas que me contaram depois, alguns caras chutaram a minha cabeça, pisaram no meu rosto ficou desse tamanho. Me levantei, naquele dia eu dormi na casa de um primo, me levantei, zonzo, e comecei a pensar antes de levantar assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque apesar de eu ser um maconheiro e ser bagunceiro, eu era alguém que lia boa coisa, eu lia Graciliano Ramos, eu lia obras literárias legais, então eu era um maconheiro meio erudito, eu gostava de ler coisa boa. Um maconheiro erudito é ótimo, né? Mas eu era um maconheiro meio erudito, eu lia coisas boas e tal, inteligentes e tal, e me achava o máximo. Aí eu falei, não, eu sou maconheiro, mas eu sou uma pessoa assim, tal, eu leio coisas boas. Então, quando eu me levantei, eu falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou acabando com a minha vida. Eu vou ser morto a qualquer momento, vou levar um tiro na cara, alguém vai me matar. Eu falei, cara, eu vou dar um rumo novo para a minha vida. Mas não estava nem pensando em me converter. Só falei assim, vou dar um rumo novo para a minha vida, vou parar com esse negócio de briga, sair na rua. Enfim, me levantei, fui embora. Quando eu estou saindo, eu olho lá 5 horas da manhã, isso. Eu olho lá na frente, assim, na ponta da rua, vindo, e eu tinha que ir, e ela vindo. Uma velhinha desse tamanho assim. Cabelo todo branquinho, penteado para trás, assim. Coquezinha aqui atrás, ó. Daqueles coques que parece uma meia, que você tem vontade de ir lá e pegar, não é? A meiazinha, toda emboladinha aqui. Saia lá no pé, aquele blusão por cima da saia assim, lá da lua, se você olhar, você fala, olha lá da Assembleia de Deus lá, ó. E era na rua entregando panfleto, 5 horas da manhã, entregando panfleto. Aí eu olhei e falei assim, uma velha crente, ela vai falar que Deus tem uma obra na minha vida, então eu vou evitar, vou atravessar a rua. Atravessei, e aí lá, ela vindo, eu indo, ela atravessou também. Falei, aí tem coisa, hein? Andei mais um pouco, fui desviando no meio dos carros, atravessei segunda vez, e ela bem aleatória atravessou a rua também de novo, assim. Falei, com certeza essa velha vai me falar uma coisa. Atravessei terceira vez, e ela atravessou terceira vez.
Ela atravessou a terceira vez, já tinha certeza que era para mim aquele negócio. Falei assim, quer saber, eu vou encarar essa velha. Vou na direção dela. Fui, quando eu fui chegando perto dela, eu fui fazendo uma cara de demoniado, assim, para ela nem me olhar. Eu já estava sem camisa, que eu tinha tirado a camisa para estancar o sangue no queixo, e eu olhando assim, um cara de endemoniado para ela, assim. Quando eu fui chegando perto dela, ela abriu um sorriso de crente, assim, e disse, nego, eu tenho uma palavra de Deus para você. Falei, fala. Ela disse, Deus te fará um pregador do evangelho, Deus te fará um pastor de igreja, Deus te dará uma esposa que te será como uma pastora. E começou a contar da minha vida, tudo. Ela disse assim, eu te darei um jeito diferente de pregar. Você vai rodar essa nação, eu farei o teu nome conhecido, farei o teu rosto conhecido, e crentes e não crentes saberão quem tu é por causa daquilo que eu vou fazer na tua vida. Essas palavras não são minhas, essas palavras são dessa senhora. Por isso que sempre que alguém vem reclamar para alguém, não gostei do teu jeito de pregar, eu falo, vai reclamar com a velha, que ela que disse que eu ia pregar diferente. Porque não gostei, muita piada. Eu falo, vai falar com a velha, procura a velha e fala. Foi ela que disse, Deus te dará um jeito, assim ela falou. E ela foi embrabando na profecia, e foi embrabando, e ela disse assim, assim diz o Senhor. Porque sempre termina braba a profecia, não é? Que é para dar um choque no cara. Aí eu virei assim um pouco para ela, fiquei com um pouco de medo da velha. Ela foi assim, e ela provou que crente é que nem bumerangue, ele vai, mas ele volta, não é? Ela foi um pouco assim, me olhou de novo. Quando ela me olhou de novo, eu falei, agora é sério. Ela bateu o pé, irmão, ela veio fazendo assim, e começou a me rodear e falar língua estranha. Quando ela começou a dar a volta em mim, eu baixei minha cabeça e falei, meu Deus, que velha retardada. Porque eu comecei a passar vergonha, porque as pessoas da rua estavam tudo olhando assim para mim, porque eles estavam pensando que era uma vibe minha e da velha ali, assim, não é? Era uma pira nossa ali, que nós estávamos pirando com alguma coisa nossa, não é? Ela me rodeava, fazia uma coisa, eu falava, gente, que vergonha. Ela parou na minha frente e disse assim, de hoje em 30 dias eu mudo a tua história. Eu, Senhor, bateu no pé e disse, eu, Senhor, vou te pegar. Eu não gostei da ameaça, eu já fiquei com vontade de dar um batido nela. Irmão, tudo bem, fui dar o ponto, tranquilo, fui para casa. Só que naquele dia aconteceu um negócio aqui dentro, porque começou uma contagem regressiva, eu fiquei paranoico. Dali uma semana eu falei, falta 3 semanas para Deus me pegar. Passou mais uma semana, eu falei, falta 15 dias, eu me desesperei. Mais uma semana, eu falei, faltou uma semana para Deus me pegar. Quando eu estou falando faltou uma semana para Deus me pegar, minha mãe começa a sofrer muito, já fazia um tempo, com a depressão profunda. Minha mãe entra em casa com uma dor na perna, meu Deus, uma dor na perna, não passa mais, não aguento mais tomar remédio, nada passa, o pé dela estava entortando, uma coisa estranha, era uma coisa muito estranha. E ela disse, nós temos que ir para a igreja. Ela falou assim, não, eu não sei mais o que eu faço, o quê? Eu já sei o que nós vamos fazer. Eu tomando café, bem tranquilo, ela disse assim, nós vamos para a igreja. Eu falei, vamos para onde? Ela falou, vamos para a igreja. Quando ela falou, vamos para a igreja, minha alma fez assim, ficou só eu olhando para a mãe assim, vazio, assim. Eu falei, vamos para a igreja, mãe, nós vamos para a igreja. Eu falei, então vamos na católica, não vamos na dos crentes. Porque o meu desaforo era ir na igreja do crente, no prazo de 30 dias, tá lá a velha sorrindo para mim. Não queria de jeito nenhum. Eu falei, não vou. Eu falei, então vamos na católica. Ela disse assim, não, tudo bem, nós vamos na católica, mas nós também vamos na dos crentes. Eu falei, mas vamos primeiro na católica, se Deus curar não precisa mais. Ela disse, tudo bem. Ela aceitou, fomos na igreja católica. Naquele dia nós fomos numa missa de um padre que foi muito, muito conhecido lá em Joinville, só que ele já estava muito velhinho, e a missa dele bem lenta, mas o padre difícil, para ficar, minha mãe agoniada, falou assim, esse padre é lento. Eu falei, cala a boca, a senhora para de falar do padre, homem santo de Deus. Já comecei a pregar, já comecei a ficar pregador. Daí ela disse assim, não, vamos embora dessa missa. Eu falei, a senhora fica nessa missa até o final, para Deus fazer um milagre. Ela disse assim, não, nós vamos embora. Ela olhou para um santo que estava na praia e falou assim, aquele santo está triste. Eu falei, não existe santo triste. O santo está feliz, ele está ali, deixa o santo. Eu falei, não, esse santo está triste, esse padre está lento, vamos embora dessa missa. E o padre já falando, Espírito Santo. Nós estávamos embaixo fazendo o padre. Minha mãe no começo da missa me fez levantar e ir embora daquela missa. Fomos embora. No outro dia era o culto dos crentes. Falei para a mãe, amanhã tem culto dos crentes? Tem, é de manhã. Eu falei assim, eu vou para a balada hoje. Aí ela disse, tudo bem, porque eu tinha um plano na balada. Qual que era? Beber até morrer, para não precisar ir amanhã.
Eu fui. Eu bebi tanto, gente, mas tanto, que 10 homens que bebem não aguentam beber o que eu bebi. E eu bebi naquele dia. Assim, de propósito, sabe, eu pegava assim, o que é vinho? Eu falava, daqui. O que é cerveja? Daqui. O que é gasolina? Daqui. Eu bebia qualquer coisa que me oferecesse, eu bebia até virar tudo. Que eu queria dar como alcoólico naquele dia. Para ficar ruim, para não ir. O mesmo Deus que transforma água em vinho, eu descobri naquele dia que transforma vinho em água. Porque eu bebi das 11 da noite até 5 da manhã, a balada fechou, o DJ falou assim, seguinte, querido, acabou, vai embora. Eu estava encostado no bar, lúcido. Eu acho que cada vez que eu pegava um copo de bebida, Deus metia o dedo e falava assim, não vai ficar bêbado não. Vai ficar bêbado não. Eu tirava o álcool. Gente, eu bebi naquele dia. Eu saí para casa que eu era capaz de fazer a prova do Enem depois. De tão lúcido que eu estava. Eu deitei na cama. Era já quase 6 horas da manhã. O culto era de manhã, 8 e pouco. Eu estava estalado na cama, eu não conseguia dormir também. Eu falei, gente, eu vou fingir que eu estou bêbado então. Vou fingir que eu estou dormindo aqui. O pai já entrou no quarto e falou, vamos, hoje é dia para a igreja. Eu falei, pai, eles vamos para a igreja. Eu falei, meu Deus, botei a camisa mais satânica que eu tinha. Aquela camisa que tinha uma caveira com sangue saindo, espada atravessada, uma coisa do Black Sabbath, uma banda de rock. Botei a camisa satânica assim, fui pro culto com a cara de demoniado assim. A igreja era mais ou menos desse tamanho aqui de comprido. Eu entrei na porta lá de trás assim e sentei na primeira cadeira. Era uma cadeira de plástico, primeira cadeira que tinha lá, a última no caso. E já sentei, minha mãe foi mais para frente, fez um sinal para mim, não vou não. Fica a senhora na frente. Sentei lá porque era o lugar que menos precisava entrar e mais rápido para ir embora. Fiquei lá, menos precisava comunhão. Sentei. Porque eu sentei, o culto era tão pentecostal, mas tão pentecostal, para você ter uma ideia, o pastor que estava pregando solta o microfone, dá uma volta correndo na igreja, volta para pregar. Eu falei, o que é isso, gente? Ele soltou o microfone e voltou para pregar. Eu falei, gente, as pessoas subiam em cima do banco da igreja e faziam assim, e gritavam. Eu falei, meu Deus, aonde eu estou? Era uma loucura. E o pastor tinha revelação. Quando o pastor começou a revelar, eu me desesperei. O primeiro RG que ele deu, eu falei, gente, se ele olhar para mim, ele vai ver meus pecados tudo aqui, gente. E ele vai contar, esse povo vai se assustar. Eu comecei a me esconder na cadeira, assim, atrás da pessoa que estava na minha frente. E aí o pastor terminou de pregar, ele mandou essa aqui, olha só. Você que essa palavra falou com você, vem para frente. Metade da igreja foi, tudo para frente. Aí ele mandou essa. Você que essa palavra não falou com você, vem para frente. Eu falei, como assim? Não falou comigo. Ele vem mesmo assim. Aí ficou um terceiro grupo na cadeira, que até hoje eu não sei o que é, porque ou Deus falou ou Deus não falou. Mas ficou lá um terceiro grupo, que estava eu entre eles. Aí o pastor fez o legítimo apelo. Ele começou a dizer assim, ó, você que está com problema de reumatismo, de reumatoide, de dor de cabeça, de dor no olho, de dor de dente. Ele chamou todas as doenças, todas, e disse, vem para frente. Algumas pessoas foram indo umas a uma, né? Daqui a pouco ele mandou, você que está desempregado, que não tem emprego, vem para frente. Você que está empregado, mas quer ganhar mais, vem para frente. Você que é empresário, está ruim, quer melhorar, vem para frente. Você que está bem com a sua empresa, mas quer melhorar mais ainda, vem para frente. Ele chamou todo mundo. Um a um as pessoas foram cedendo aos encantos daquele pregador. E eu revoltado lá atrás. Irmão, da terceira fileira para trás, não tinha mais ninguém na igreja. Só adivinha quem? Eu, lá atrás. Já pagando de endemoniado da manhã, não é? Resistindo ao apelo do pastor. Quando eu já fiquei sozinho lá atrás, todo mundo já estava na frente, aquilo era gritaria, gritaria, choradeira, as crentes se abraçando, chorando, se beijando, tudo ali na frente, caindo. Eu lá atrás, quando eu fico sozinho, 2 diáconos já dão uma colada atrás de mim assim. Eu sou o púlpito, o diácono aqui, ó. Naquele dia eu entendi aquela palavra, resistir ao diácono e ele também fugirá de vós. Eles colaram em mim assim, dava para sentir a respiração dele aqui na minha nuca, ó. Colou. O diácono é aquela pessoa que ele está ali, mas parece que ele nem está, mas ele está, né? Ele fica dando aquela mexidinha assim, você pensa que é unção, mas é para fiscalizar tudo, né?
Ele dá uma olhada geral. Olha, o diácono é perigoso, diácono. Cuidado com os diáconos. Ele colou em mim assim. Quando ele colou em mim, o pastor teve uma última revelação. Lembre-se que da terceira cadeira para ninguém, para trás não tinha ninguém, só eu e 2 diáconos lá atrás. O pastor mandou essa aqui: Deus me mostra um moço no fundo dessa igreja. Falei, claro que mostra. Claro que mostra. Ele disse, esse moço não queria estar aqui. Falei, tá acertando, tá bem, tá na trilha do milagre. Aí ele começou a falar tudo o que a velha tinha falado há um mês atrás. Tudo. Na mesma sequência, a sequência era tão igual que eu comecei a procurar a velha. Eu falei, cadê essa cretina? Que eu vou bater nela. Falou pro pastor. Mas a velha não estava lá. Aquela velhinha mudou a minha história de vida. Ele disse assim, eu te darei um jeito diferente de pregar. E falou tudo que ela disse, tudo. Eu quero mudar a tua história, jovem, não sei o quê. E todo mundo já olhando para trás assim, para ver quem era. Aquele crente já para de louvar na hora, já viu assim? Daiane dos Santos é pouco para os crentes que querem espiar o que está rolando no culto. Vem para frente, irmão, aquele diácono, ele pressionou mais, assim, começou a orar língua estranha, assim, atrás de mim, essa voz. A vontade de dar uma cotovelada nele para jogar ele longe, mas não podia, estava na igreja. Eu falei, eu vou para frente para parar essa pressão psicológica. Vou fingir que aceito. Quando eu começo a caminhar, acontece aquilo que nenhum pastor e nenhum apóstolo vai conseguir explicar na vida, que é a conversão. Quando eu dou o primeiro passo, eu sinto um negócio bater dentro da minha alma, dizendo assim, hoje é teu dia, eu te peguei. Quando aquilo começa a acontecer, lá atrás, eu falo assim, eu vou aceitar Jesus. Irmão, sem ninguém pôr a mão sobre mim, na metade do corredor, eu fui batizado com o Espírito Santo com fogo. Quando eu cheguei na frente, eu já estava abraçado com aqueles crentes falando língua estranha, louco da cabeça. Quando eu estava naquela loucura que eu levantei, que acabou aquela unção toda, porque daí a igreja virou perna pro ar, né? Falou, dá tiro para cima de alegria, todo mundo maluco. Quando eu estou na frente assim, eu levanto, cutuco minha mãe e falo assim, eu vou ser pastor. Ela disse, o que foi, seu retardado? Eu disse, eu vou ser pastor. Ela disse, não faz isso, você vai acabar com a tua vida. Eu falei, acabei mesmo. Eu falei, é isso mesmo, ela estava certa, ela estava sendo uma profeta. Eu falei assim, eu vou ser pastor. Ela disse, você vai ser, vou ser pastor. Dali, irmão, eu prometo que estou acabando meu testemunho. Eu virei daqueles crentes mesmo. A paixão era tanta que eu fui no brechó, comprei um terno de R$6. Com a gravata, as coisas dava R$8 o terno. Só que o terno era de um homem de 1,60 m. Ele era mais curto, meu braço não cabia no terno, minha perna também não, ficava assim a calça. Então eu dava passinhos curtos assim, não tem? E andava com os braços sempre compridos, porque meu braço é muito grande. Então eu de longe, por exemplo, eu nunca fico com o braço assim, porque daí você repara que meu braço é enorme, eu não mostro. Fico sempre encolhido. Agora que eu falei, por exemplo, você vai ficar reparando, eu não vou baixar nunca o braço, ok? Eu fico sempre encolhido. Aí quando eu estou lá assim, que eu estou nessa de terno e tal, eu comprei um vidro de óleo. A paixão era tanta no começo que eu saí ungindo tudo que eu via na minha vida. Eu via bêbado na rua, falava, vem cá que eu vou te ungir. Ungia bêbado. Passava na frente de bar, ungia as ombreiras do bar de madrugada para fechar o bar. Via boate, zona, essas coisas, fechava toda a zona, unção profética. Ungia todo mundo. Era uma vontade de fazer que você não faz ideia. Eu namorava com uma moça que fumava. Um dia eu tive uma ideia, um ato profético. Falei, vem aqui que hoje tu vai parar de fumar. Ela disse, como? Falei, não discute com o profeta, cala essa boca. Vem aqui na sala. Ela veio na sala. Ela falou, como é que eu vou parar de fumar? Eu falei, põe a língua para fora. Ela disse, o quê? Eu falei, põe a língua para fora. Quando ela fez, eu enchi a mão de óleo e ungi a língua dela. Pá! Eu falei, nunca mais vai fumar. Nunca mais fumou. Dizem as más línguas que foi por causa do trauma. Eu acredito que foi por causa da unção. Noutra oportunidade, vivia subindo um monte com meu amigo. Tinha uma curva que nós passávamos sempre, chamava curva da morte. Falei, vamos ungir essa curva. Roubamos 1 litro de óleo soia da mãe. Levamos para casa o óleo roubado, ungimos. Levamos para a curva, de madrugada.
Fomos passar óleo na curva toda, os motoqueiros passavam buzinando, bravo com a gente, nós jogando óleo na curva toda de asfalto. Falei, essa curva vai parar de morrer gente, não sei o quê. 2 meses depois colocaram redutor de velocidade na curva. Aí se intensifica a loucura do camarada, não é? Porque daí eu falei, unge a curva parou de morrer gente agora. Aí fiquei maluco. Assim era a minha caminhada, intensa. Eu era o cara que mais limpava a igreja. Com 1 mês de convertido, eu tinha a chave da igreja, era ministro de louvor da igreja, limpava a igreja, fazia tudo na igreja. Limpava o carro do pastor, pedia panfleto para evangelizar, fazia tudo. Falei na Lagoinha, pregando, nunca ninguém aqui limpou mais igreja do que eu. Uma mulher gritou lá de trás, eu limpei. Eu falei, cala a boca, que é eu que estou pregando, não se mete. Vem atrapalhar aqui meu testemunho. Para lá. Só para você saber, irmão e irmã, eu ungia tudo, eu fazia tudo. E de repente, essa paixão deu uma baixada, porque paixão baixa. E eu me vi em pecado. Quando eu estou em pecado, chego numa reunião de obreiro da igreja, e meu pastor tinha dom de revelação, lembra? Sempre que eu ia para o culto, eu ia dizendo assim, meu Deus, me perdoe pelo meu pecado, em nome de Jesus. Eu entrava na igreja e falava amém, para entrar perdoado na igreja. Naquele dia esqueci de fazer, eu acho. Quando eu entrei, falei, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O pastor levantou e disse assim, Tiago, tu estás em pecado. Eu falei, não estou, pastor, graças a Deus. Mas eu estava. Que a gente manda um graças a Deus para dar uma base, né? Para dar uma base forte para aquele. Não estou, pastor, graças a Deus. Tu está assim, seu mentiroso. Quando ele gritou, tu está assim, seu mentiroso, eu falei assim, eu não estou. Quando eu gritei, eu não estou, ele passou a mão na cadeira de plástico, porque a igreja tinha cadeira de plástico, e tacou na minha cara a cadeira. Você ri porque não foi na sua cara. Eu virei assim, a cadeira bateu nas minhas costas. Ele disse, vai embora da igreja agora, porque tu é um miserável. E ele me tratou assim de uma loucura, meu pecado, que eu fui embora chorando, desesperado para casa. E em casa eu cheguei, sentei lá no fundo de casa, assim, apaguei todas as luzes da frente, e sentei lá atrás, fiquei pensando assim, o que é que tinha acontecido naquela noite? Parado, desesperado. Fiquei ali sentado, de repente me deu um pânico, eu lembrei que meu pastor sabia meu endereço. Falei, se lá na igreja me deu uma cadeirada, ele volta aqui para me matar, não é verdade? Eu fiquei desesperado, meu Deus. Daqui a pouco ele chegou e bateu no portão assim com a chave, como ele batia, Tiago, vem aqui, quero falar contigo. Aí usei as nossas técnicas de atender testemunho de Jeová, não é? Que é o quê? Que você nunca abre a janela aqui na cara, você vem por baixo da cortina e olha lá no cantinho, não é verdade? Você olha lá no canto assim. Quando eu botei só um olho de fora assim, eu fiz assim, botei um olho de fora, no escuro, lá de fora ele fez assim, ó. Falei, agora lascou, não é? Agora ele me mata. Fui lá para fora, falei, oi. Ele disse, o pastor te ama. Eu falei, eu percebi agora há pouco ali no culto. Assim eu falei. Ele disse, para de piada. Eu falei, tudo bem. Ele disse, olha, o pastor te ama, está pegando pesado com você. Peguei pesado, me desculpa. Amanhã você chega lá, pede perdão para a igreja. Eu falei, eu pedi perdão? Ele disse, sim, pede perdão para a igreja. Eu falei, tudo bem. Ele disse, mas não abandone Jesus. Caminhe comigo, você vai aprender muito comigo. Naquele dia eu tinha escolha de ficar envergonhado com o meu erro, decepcionado comigo, decepcionado com o cara que não entendeu meu pecado, ou retomar minha caminhada. E eu escolhi retomar. Aquele cara me ensinou a orar 6, 8, 10 horas por dia. Aquele cara me levava para oração, me levava para uma vida intensa com Deus. Aquele cara me convidava para todos os velórios que ele ia fazer. Ele dizia, vamos para o velório comigo, vamos para o velório comigo. Um dia ele me ligou e disse assim, vamos para um velório tal. Falei, vamos. Quando nós estamos indo para o velório, ele disse para mim assim, pega o violão. Quando ele está indo para me buscar, ele fala assim, pega o violão, que o velório vai virar festa. Eu falei, o que, pastor? Ele disse, o velório vai virar festa. A minha oração é porque eu já tinha visto gente curar, gente enxergar, gente não sei o que. Eu falava para Deus, eu nunca vi gente ressuscitar. Meu pastor disse assim, hoje o velório vai virar festa. Eu falei, pastor, para com isso. O senhor para com isso. Se eu falar que a pessoa vai ressuscitar e a pessoa não ressuscitar, é nós que vamos morrer. O senhor não brinca com coisa séria. Ele falou assim, cala a boca, você não tem fé, não sei o que. Foi indo no carro dizendo que a guria ia ressuscitar. Quando nós chegamos no lugar, uma menina de 12 anos tinha mergulhado, quebrado o pescoço, desapareceu nas águas do rio, foi encontrada lá na frente, toda inchada, afogada, estava deitada na grama, assim, todo mundo ao redor chorando, desesperado.
Ele já faz dó maior aí, filha, que nós vamos cantar aquela música. Quando nós estamos chegando assim, ele diz assim: sai todo mundo, sai todo mundo, sai todo mundo. E ele mandou separar um hino. Eu separei o hino, mas fiquei meio longe. Eu fiquei que nem tipo Pedro, não tem? Falei, se der errado, eu vou negar ele até 10 vezes aqui hoje. Porque se der errado essa ressurreição, eu vou ficar meio longe aqui. Porque se der errado, alguém me perguntar, você conhece? Eu não falo, não conheço não. Quem é essa pessoa? Eu vim com ele porque ele me achou na rua, sei lá, qualquer coisa. Mas eu ia negar ele todas as vezes possível. Eu fiquei do lado assim, com o violão baixo assim, ó. Que é quando o violeiro não quer tocar, ele baixa o braço do violão, né? Fiquei assim olhando. Ele chegou e disse, sai todo mundo. Muito educado sempre. As pessoas saíram. Aí juntou a menina. Quando ele foi juntar a menina, os caras já começaram a gritar, não faz isso que o paramédico está vindo. Ele levantou a menina. Quando ele levantou a menina, o pescoço dela desceu assim, ó. Quando o pescoço dela desceu, eu falei, se não estava morta, agora morreu. Aí o pescoço desceu, os braços desceram, tudo, ele segurou assim, pelo bumbum dela e pela quase nuca dela assim. E disse assim, Deus, devolve a vida para essa menina. Todo mundo ficou em silêncio assim. Eu inclusive. Eu falei, ele é doido. Segunda vez, Deus, devolve a vida para essa menina. Os caras começaram a xingar lá longe assim. Cala a boca, seu louco. E ele gritou terceira vez, Deus, devolve a vida para essa menina. E a menina voltou à vida diante dos meus olhos e diante dos olhos de todo mundo que estava ali. De todo mundo que estava ali. Ele olhou para mim e disse assim, ó, canta essa canção. Eu fiz assim, ó, porque ele vive, posso crer no amanhã. Cante comigo. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive essa. Vem, querido, vem, cante comigo, porque ele vive, porque ele... Canta a época da graça, cante. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, temor. Canta bem alto para São Paulo inteiro ouvir. Mas eu venço e que a minha vida está que vi. Faça o maior barulho que você puder a Ele, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Tome o seu lugar, 1 minuto. Tome o seu lugar. Aleluia. Aquela menina voltou à vida e eu concluo a minha mensagem da seguinte forma. Alguém disse o seguinte um dia: ministério é uma chamada incrível de alguém incapacitado para realizar algo impossível durante um tempo indeterminado, sem o recurso suficiente. Ministério é uma chamada incrível de alguém incapacitado para realizar algo impossível durante um tempo indeterminado, sem o recurso suficiente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que a unção de Deus é derramada sobre os discípulos. E o Pedro que você conheceu falho, abandonando, negando, recebe um convite da boca de um anjo. As mulheres chegam na porta do túmulo, a pedra está removida, o túmulo está vazio. Quando as mulheres vão se espantar, eles dizem assim: por que vocês procuram entre os homens, entre os mortos, aquele que está vivo? Falando de Jesus. Quando elas vão sair correndo para contar para os discípulos, eles dizem: ide, avisai aos discípulos e a Pedro, que eu estou indo adiante de vocês e espero vê-los. A Bíblia diz que no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro está sentado num lugar, conversando com Tomé, um cara cheio de fé também. Ele olhou para o Tomé e disse assim: eu vou voltar a pescar. E Tomé diz assim: eu vou também. Quando eles dizem isso, Jesus entra pela porta, diz assim: Pedro, tu me amas ainda mais do que esses outros?
e tem uma conversa e restaura Pedro. Essa é outra mensagem, eu prego outro dia. Mas fato é que o Pedro restaurado é cheio da unção no capítulo 2 de Atos e no capítulo 3 do livro de Atos. Ele prega uma mensagem defendendo o movimento do capítulo 2, que pregadores não pregarão nem no final da sua vida, e aquele foi só o primeiro sermão de Pedro. No outro dia Pedro está subindo a porta para orar, um paralítico olha para ele e fala assim: me dá uma moeda, me dá uma esmola. Ele fala assim: ó, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda em nome do Senhor. E a Bíblia diz que o homem se pôs a andar. O mesmo Pedro um dia está andando pela rua e o sol bate nele e faz sombra assim, e aonde a sombra de Pedro estava, as pessoas jogavam os paralíticos ali, e a sombra de Pedro curava os enfermos. O mesmo Pedro um dia está andando por uma cidade, alguém bate nele e fala: por favor, venha até Jope. Por quê? Porque uma mulher chamada Dorcas morreu e ela não pode morrer. Pedro tinha aprendido com Jesus que era possível ressuscitar pessoas. Vai até a casa de Dorcas, a mulher está deitada sobre a cama, ele estende a mão e fala: mulher, levanta. E a Bíblia diz que a mulher se pôs de pé e começou a conversar com Pedro. Pedro agora dorme antes de ser executado, ressuscita pessoas, cura pessoas, a sua sombra tem unção, ele sabe pregar, tem revelação, tem entendimento, tem discernimento. Quando a gente olha para esse Pedro de Atos, a gente fala: cara, que homem extraordinário. É o homem comum que errava lá no começo. Um dia um menino perguntou para o pastor: pastor, o que é unção? O pastor levou ele lá para fora, apontou uma vaca comendo no pasto, disse: você está vendo aquela vaca comendo no pasto? Ele disse: estou vendo. Ele disse: aquilo lá não é unção. O menino ficou inquieto, falou: mas o que é unção? Pastor, vem cá, você está vendo aquele passarinho em cima do fio de luz? Ele disse: estou vendo. Ele disse: aquilo lá não é unção. O menino inquieto falou: pastor, mas o que é unção afinal? Ele disse: unção é quando você vê a vaca em cima do fio de luz assoviando uma canção. Unção é quando você começa a fazer aquilo que pela sua própria força você não seria capaz de fazer. E chegou o tempo disso na sua vida. Se você crê nisso, se manifeste nesse lugar, porque Deus mudará a partir de hoje a sua caminhada. Deus mudará a partir de hoje a sua caminhada. Enquanto eu começar a cantar: pastor, essa palavra foi para mim, sai do teu lugar, vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sai do teu lugar, querido, vem dando espaço, vem pro lado aqui, ó. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Sai do teu lugar, querido, vem. Se eu sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Levante suas mãos bem alto e cante: sem o seu amor, sem o seu. Bem alto, cante: sem o seu, o que seria de mim? Deus me amou tanto, cante bem alto, vai. Deus que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Levante sua voz, declare: Deus me ama. Deus, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está. Põe a mão sobre o seu coração e comece a orar, crente. Abra sua boca e comece a orar. Solta o leão que está preso aí dentro de você. Solte o leão que está preso aí dentro e cante. E adore o Senhor nessa hora. Levante sua voz e ore nessa casa. Ore nessa casa.
A unção de Deus vai revestir de novo. A unção de Deus vem revestindo de novo. E de novo, vai ser tudo novo. De novo. Deus, em nome de Jesus agora, restaura homens como Pedro agora. Restaura mulheres que estavam cansadas de levantar as suas mãos e adorar. Restaura gente que por causa das suas falhas parou no meio do caminho. Restaura homens que estavam com suas confianças abaladas, que já não acreditavam mais que era para si o chamado. No nome de Jesus eu oro agora. No nome de Jesus eu oro agora. Diga: sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto. Deus, deixa eu ouvir vocês. Pra morrer em meu lugar, época da graça. Levante suas mãos aos céus e declare bem alto: Deus me ama. E o seu amor incondicional, Deus. Só as vozes e o teclado. Deus me ama, bem alto, cante bem alto, vai. Deus, cante pro céu ouvir. Incondicional, Deus. Deixa eu orar. E essa cena. Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado rapidamente. Agora aquele que está fraco de unção e de poder receberá poder. E aquele que está cheio transbordará de unção. Levante a mão dele e comece a orar até que o fogo desça sobre esse lugar. Até que graça de Deus transborde da sua vida. Deixa Deus usar a tua boca agora, profeta. Ressuscita a gente agora com a tua oração. Homens renascerão hoje com a tua oração. Ore, 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 ore. Eu vejo os céus abertos sobre nós. Os céus estão abertos sobre nós. Homens comuns, mulheres comuns, sendo transformados pela glória do Senhor. As orações que se faziam naquele quarto voltarão a ser ouvidas, diz o Senhor. Aquele que tinha sonho de curar e ver os paralíticos andando e ver os enfermos sendo curados, começará a tocar as pessoas agora.
presença se derramar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus te amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus te amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é Deus, e Ele está sempre. Se você acredita no poder desse Deus, faça o maior barulho que você puder. Dê o maior barulho a Ele, dê o maior barulho a Ele. Oh, faça barulho, querido. Aí onde você está, foi uma honra estar aqui, pastor, apóstolo Igor. Obrigado, pastora.